Amigos da RDK, seguidores, estamos aqui hoje excepcionalmente na terça-feira. Normalmente esse programa é gravado na segunda, mas como o convidado é especialíssimo, ele veio de muito longe, ontem ele não conseguiria vir, então nós estamos gravando hoje o bate-papo, resenha com Helena Bazejo, com Michel Zanata Dreyfus, um guri de Lajeado que começou no futebol aqui e está desbravando o mundo com apenas 21 anos. Eu quero agradecer os nossos apoiadores, Eletrocel, seu conserto de telefone garantido lá, o seu celular, tudo que você precisar, e Black Sistemas de Segurança. Esse cuida da segurança da sua família, da sua empresa, duas empresas bem tradicionais aqui do nosso vale, que são nossos apoiadores. O Michel está de férias aqui no Brasil e ele vai contar um pouquinho da trajetória, de como ele está alcançando, realizando o sonho de muitos meninos, que é uma coisa que brasileiro principalmente tu pede, quer jogar futebol. Eu quero ser jogador de futebol. O Michel está conquistando isso e ele simplesmente mora em Dubai. Michel, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço o convite. Vamos contar a tua história aqui. Bora. Estás de férias aqui quanto tempo? Vou ficar até dia 3 de julho. Vai dar um mês mais ou menos. Vai dar um mês. Quanto tempo tu estava sem voltar para casa? Nossa, fazia tempo, realmente fazia tempo. Pra cá, pra Lajeado, tirando, há um ano atrás eu fiquei um dia só pra fazer o bate-voo, pra vir e já fui pra Dubai, e, tirando isso faz uns 2 anos já que eu não vinha pra Lajeado pra visitar mesmo. Nossa, e como é que fica essa distância do pai e da mãe, que é filho único? Filho único. Ele sofre mais. Quem sai se acostuma mais fácil, né? Acostuma, né? Muito tempo já na corrida, né? Desde os 14, então meio que já me acostumei com essa Tu saíste bem menino, né? Bem novo já. Depois, nós vamos contar essa trajetória para ele, mas eu quero que tu conte aqui, porque tem muita gente aqui, tem escolinhas fortes, tem muito jogador bom aqui. Eu quero que tu conte lá desde os teus primeiros passinhos. Tu me disseste que começou no 100. Comecei no 100, se eu não me engano, com 6 anos. O professor ainda era o Adilvo. Ele era professor ali? O Adilvo ainda é. Nossa, O Adilvo ainda senhora. O Adilvo é eterno. Esse ali é um patrimônio histórico do Lajeado. Patrimônio histórico de Lajeado. Realmente faz um trabalho lindo, uma pessoa belíssima, que faz um trabalho lindíssimo, né? E no centro esportivo tu só jogava futsal? Só futsal. Lá foi até onde que comecei a jogar meus primeiros campeonatos, que a gente começou a jogar o Campeonato Piá, antigo Campeonato Piá, né? Que agora acho que é Cafuzal. Cafuzal. Cafuzal, né? Não, ainda existe o Piá. Ainda existe o Cafuzal é a do adulto, o Piá existe no momento... Mas pelos mais novos. No momento ele está paralisado por causa de todas essas confusões. Sim. Os ginásios não estão disponíveis, o deslocamento das equipes, porque tem gente de fora agora, tem equipes de longe que jogam. Sim. E os acessos estão muito difíceis, então eles vão tentar voltar em julho. Sim. Tomara que não aconteça mais nada. Tomara que pareça as enchentes. E no campo começaste aonde? No campo eu comecei na Juventus de Teutônia com 10 anos. 10 anos eu comecei para lá, que eu vim na época eu estava no centro esportivo e fui jogar com o Samuel Sebem na Juventus de Lajeado. A gente começou a jogar, treinar assim, e logo fui pro campo. Aí depois eu fui pra Juventus de Teutônia jogar os estaduais, né? Jogar o chão. E aí fui indo, quando eu comecei no campo. Aí joguei mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano, na Juventus de Teutônia. E daí eu vim pro Lajadense, que era... o Alexandre Sebem estava no Lajadense na época. Ele e o Samuel estavam aqui. E aí vim pra cá e comecei a jogar com eles, e aí foi indo embora. Tu já entraste nessa de futebol pensando em ser um jogador profissional, ou tu foi? Como toda criança, sempre sonhei, né? E o pai? O pai sempre foi um parceirão, né? O pai sempre quis também, eu quase não queria.
Aí o pai me ajudou nessa... Eu queria que ele viesse junto para provocar ele, que tu saiu um pouquinho melhor que ele. Eu queria que ele tivesse vindo para dar uma cornetada. Ai, eu acho o máximo. E assim, tu saiu muito parecido com ele, né? Nossa, quando eu te vi entrando, aí eu vi. Eu me lembro até hoje que eu saí com o pai, aí todo mundo dizia assim pra mim, se tu jogar metade do que ele jogou, tá ótimo. E tu passou. Aí, hoje em dia ele pergunta, ele fala assim, ele sempre fala assim, ele fala, mas eu tenho certeza que ele se segura, mas ele fala. Se ele for falar com o gauchinho, eu vou mandar um recado e vou dar uma cornetada nele. Tem que falar. Hoje em dia até fala, assim, eles falam isso pra ele e falam assim, ele dá uma segurada e fala assim, não, o Piá é mais habilidoso que eu. Mas assim, agora a gente fez essa brincadeira, porque o Seco é um... Quem não conhece o Seco no Vale Taquari, né, gente? O zagueiro jogou em tudo que é possível jogar, eu acho que o Seco jogou, né? Isso. Foi campeão muitas vezes e ele foi muito importante. Tu tá com 21 anos agora, ele foi muito importante nessa tua trajetória. Às vezes a gente conversa com ele, tive contato com ele, ele foi primordial. A mãe também, mas o pai é que... que ele sempre, como eu sempre foi muito envolvido no futebol, né? Desde novo sempre ajudou muito. Sempre deu muito puxão de orelha, muito ensinamento, muito... incentivou bastante, então sempre foi um cara mais próximo. A mãe sempre foi do lado bonzinho, vou dizer que ele era mais a parte Alguém tem que fazer a parte. Alguém tem que fazer a parte. E sempre é a mãe, né? A mãe sempre foi assim, mais de incentivar, o pai já falava assim, não, faz mais isso, precisa melhorar isso. É um cara que sempre me ajudou mais, entendeu? Nessa questão mais técnica, vamos dizer assim. O Seco é o Volmir Drive. Não falei certo o sobrenome? Falou certo. Eu dei uma treinada. Para Volmir Drive, que poucos vão conhecer. Volmir Drive, que quase ninguém conhece, é o Seco do futebol. E nós estamos conversando com o Michel, filho do Volmir, e da Neuza, minha conterrânea de Canudos do Vale, que é a Canudos quando... Canudos é o centro do mundo, a gente brinca. Tu ia muito lá pra cima quando era jovem? Pior que nem tanto, porque a família desceu tudo de uma vez só. Sim, a avó também veio, desceu tudo de uma vez só. Aí de vez em quando a gente ia lá pra cima pra visitar, tipo, alguns amigos, alguma coisa, eu ia junto. É que a avó também, o vô vieram, Vieram tudo de uma vez só mesmo. Todo mundo. A família inteira de uma vez. Aí lá só pra visitar amigos mais mesmo. E depois do Juventus, qual foi o próximo passo da tua carreira? Fui pra Ali, né, como eu já tinha comentado, que era o Lajadense, era Ali Lajadense na época, né. E aí ali eu comecei a jogar campo junto com o Alexandre, a gente foi indo. Eu joguei mais ou menos uns 2 anos, creio eu, na Ali Lajeado. Depois disso daí eu fui pro Inter. Eu fui bem na Lajeado, a gente jogou alguns campeonatos, aí eu acabei indo pro Inter. Aí foi minha primeira passagem na base do Inter, né, que eu fui, mas lá não fiquei muito tempo, não durou muito tempo, eu joguei mais ou menos 5 meses, acho que foi, se eu não me engano, na base do Inter, na primeira passagem, que eu fui lá, não consegui me adaptar muito bem, a primeira vez foi longe de casa, né, sempre fui muito apegado, novinho. Aí, as primeiras dificuldades, o cara não tem cabeça boa para continuar e acabei... E nesses clubes grandes é complicado, né? Porque nem clube grande não tem brecha pra errar. Pra isso que eu tive, se passou dificuldade não aumentou, tem alguém que vai fazer. Sempre tem muito... A concorrência é muito maior. Tem muita concorrência, então tipo... não consegui suportar e acabei sendo mandado embora na época, né? E aí saí do Internacional, fui pro Figueirense de Florianópolis. Aí lá foi onde eu comecei a jogar meus primeiros campeonatos nacionais, comecei a jogar, aparecer mais, aí joguei lá mais ou menos no Figueirense um ano mais ou menos, até que acabei saindo de lá também. Por algumas questões, também começou a ficar muito longe, começou a ter umas dificuldades dentro de campo e aí fora começou a balançar. Aí, tanto que eu acabei na época eu pedi pra ir embora do time, não estava me sentindo bem e voltei pra Ali, aqui, né, com o Alexandre. E aí, fiquei aqui com o Alexandre e trabalhamos ali, tanto na época eu voltei, aí jogamos na época o Gauchão Sub-17, a gente foi muito bem. Foi uma bela temporada. Foi muito bem na época pro time do interior. E aí disso eu fui pro Internacional novamente, joguei mais ou menos uns 8, 9 meses aqui, quando eu voltei do Figueirense.
E aí já fui pro Inter novamente. Aí lá eu fui já com um contrato profissional e joguei 2 anos. Ai, que beleza. Com certeza. Lá, assim, 2 vezes o Inter, então. 2 vezes o Inter. Isso é o que mostra que quando tu quer uma coisa, tu não pode desistir. Tipo assim, tu saiu do Inter, tu teve uma inconstância, um momento não muito bom em Santa Catarina e você voltou pro Inter. Isso tudo sempre com o apoio da família. O Sebem também, né? O Sebem é teu agente, apoiador também, né? Um cara que tem trânsito, né? Sempre me ajudou desde de novo, né? E já é uma dica para quem sonha ter esse sonho. Quem tem esse sonho, tem que saber sofrer. Saber sofrer que nada é maravilha. Não tem muito mais caminho com espinhos do que com flores. Então tem que saber viver o processo. É um ambiente muito complicado, né? Tu tem que ter muita resiliência, tu tem que ter muita persistência, tem que ter cabeça, tem que ter foco, não pode desviar, ainda mais essa idade, começa a conhecer as coisas da vida, vamos dizer assim, que é fácil se desviar. E é um mundo glamuroso, né, Michel? Tem muito glamour, o jogador de futebol, ele é visado. Mas hoje em dia, até jogadores de base hoje em dia são muito visados, todo mundo quer ser amigo, todo mundo quer encostar, tem mulheres, tem tudo, tem que saber todo mundo é amigo, né? Não, 90% não é. E tu tem que saber ser regrado. Nesse momento a base familiar também é primordial, é importante, muito importante. Precisa ter uma base, alguém para te ajudar nos momentos ruins, né? Porque em momentos ruins muitas pessoas vão embora, agora a família sempre fica, né? E assim, eu sempre eu gosto de citar o caso do Cafu, porque tem guri que aí faz um teste, não deu certo, já desanima. O Cafu, se não me engano, fez 7 ou 8 testes antes de ser aprovado. E o Cafu, eu estava vendo esses dias o currículo dele, ele tem todos os títulos do mundo, o Cafu tem. E foi um guri que teve imensas dificuldades e ele não tinha assim uma base familiar tão tinha dificuldade para ir treinar, porque assim, já tua família te deu apoio, o pai segurando, a mãe segurando as pontas, né? É completamente diferente. Tem uma diferença, né, muito grande. E que nem não é exatamente como o Cafu, mas ao meu exemplo, quantas vezes eu também dei errado nos times grandes, mas sempre voltei, trabalhei, não pode existir. Tanto que aí, continuando minha história, eu fui para o Internacional com 2 anos de contrato profissional. Foram 2 anos de contrato profissional, foi excelente para minha vivência, para o meu crescimento. Mas se tu for botar realmente em estatísticas, eu não joguei muito, sabe? Fiquei mais tempo no banco do que jogando. Isso foi um momento que eu tive que ter muita paciência, mas como eu era novo, eu achava que... Mas para currículo a passagem com certeza, é excelente. Cresce muito, porque não somente tu aprende muito, porque tu sai de uma realidade de um time de interior, tu sai para um time profissional, são profissionais que conhecem muitas coisas, com novos atletas, tu joga com jogadores com mais nível, tu sobe o teu nível, tu cresce muito. Tu te baliza por alguém. Tu sobe o teu nível, tu sobe o teu nível para um patamar diferente. Então, não foram só coisas ruins, tanto que eu fiquei os 2 anos do Inter, não joguei tantos jogos, mas saiu de lá muito melhor. Mas saí de lá um jogador muito diferente, que é nesse momento que eu vou para São Paulo. Vamos fazer o seguinte, Michel, a Gabi já está me avisando que o nosso primeiro bloco de 15 minutos está terminando. Nós vamos deixar o assunto da ida para São Paulo e o resto da trajetória que o Michel ganhou o mundo para o nosso próximo bloco, o segundo do bate-papo do Resenha com Helena Bazege, aqui na RDK.